Olá galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva aí nas plataformas, né? YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Ainda viajando, né? Inclusive sem o meu boné do Vasco, sem indumentária, mas tá valendo, né? Soltar aqui informações para vocês, né? Bom, hoje quinta-feira, antevéspera do jogo contra o São Paulo em São Januário, todos os ingressos vendidos, né? 18h30, sábado, estarei lá, bem cedo, né? Junto ao pessoal lá da barreira da comunidade, consumindo lá espetinhos, refrigerantes, cervejas, né? Ajudando aquela galera lá que muito luta para viver, né? Para custear sua subsistência, né? Comida, moradia, aluguel, essas coisas, né? Bom, Rodrigo Caetano vem há um tempo aí falando sobre que o Vasco deve dinheiro ao Galo pela venda do Jair, né? E isso nunca foi mistério, né? O Vasco deve Jair, deve ainda dinheiros de Piton e etc. E para jogadores estrangeiros, né? Então não é segredo que o Vasco deve ao Galo, deve a times nacionais e a times internacionais. E daí vem a questão do transfer ban, né? Que até a nomenclatura foi mudada agora, me deu um branco, mas não é transfer ban tecnicamente, a nomenclatura. Mas vamos manter aqui a expressão transfer ban, né? Então, vergonha Vasco ser vendido, né, para 777, ao argumento de ser rico, de virar um time rico, virar um time com pujança e continuar lutando para não cair para a segunda divisão, para permanecer na primeira divisão e levar transfer ban aí, né? E passar ainda para o mercado a característica de ser um time caloteiro, né? Era assim quando não tinha dinheiro e agora se mantém assim, mesmo com a dita 777 aí rica, que ia nos colocar aí para disputar títulos. Isso não é verdade, né? Bom, falamos em Jair aí com relação ao Rodrigo Caetano, que não recebeu ainda do Vasco o dinheiro que o Galo tem para receber da venda do Jair. O Vasco obteve aí agora, hoje, no dia de hoje, o efeito suspensivo e o Jair vai para o jogo. E não obstante não ser titular, né? Tecnicamente, é o Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon. Na frente, Peck e Verrete. Acho que deve ser esse time aí do meio de campo para frente, mas é uma peça importante para entrar no jogo, caso o Vasco precise, né? E aí a gente pode contar aí com o Sebastião, com o Jair, com o Medel, com o Marlon, se não for titular, entrar o Paê, com o Paê, se o Marlon for titular, e o Medel está suspenso aí, fica fora. Vamos agora aguardar, verificar quantos jogos ele vai pegar aí, né? Bom, Souza disse que quer jogar no Vasco, nem pensar. Há um tempo não quis jogar no Vasco e agora decidiu querer jogar no Vasco. Não, passou o tempo, o Vasco não precisa mais de jogadores de fim de carreira, jogadores rebutalhos, e não é mais o momento do Vasco. Se quiser pensar grande, não é mais para aceitar Souzas e companhias para jogar no Vasco. Bom, hoje, tecnicamente, seria o último dia para o Vasco receber, para a SAF do futebol receber, da 777, o aporte aí de 120 milhões. Não seria mais 120 milhões, que já teria adiantado um valor na segunda janela, seria um valor menor, mas ninguém diz isso, né? A associação não fala isso, a 77 não fala isso, o CEO não fala isso, fica uma dúvida. Qual o valor? Ninguém sabe, né? Mas hoje aí é para ser pago o restante dos 120 milhões, tirando o que já foi pago, com juros e correção monetária. Vi muita gente hoje falando que o valor vai ser corrigido monetariamente, não é só isso, tem juros também. A correção é pequena, o filão é os juros, né? E que se não pagar até hoje o aporte que tem que fazer, que o Vasco vai poder subscrever as ações e ir retomando parte do que foi vendido para o Vasco, para a SAF 777, até se tornar novamente dona das ações que vendeu. Só que tem um detalhe.
O dia de hoje é o prazo máximo, final, para você pagar. E aí vai ser aberto mais um prazo, para aí sim, ao final desse prazo, caso não haja o aporte corrigido com juros, aí sim possa haver o início da subscrição do Vasco, reavendo aí as ações. Então hoje é o prazo máximo para que seja feito o aporte. Caso não seja feito o aporte, tem mais um prazo para aí sim, caso a SAF não deposite o aporte, o valor que tem que depositar, contratualmente fechado, e assim o Vasco possa ativar aí o bônus de subscrição, né? Bom, é uma boa o Vasco retomar as ações? Acho que sim. Seria uma boa, porque sempre eu falo naquele ponto, era para vender para alguma SAF? Esse ponto a gente não sabe. Houve sucateamento do Vasco, o Vasco foi dilapidado, né? Foi canibalizado para poder chegar ao fim do poço e aí vender. E depois 777, a venda foi para 777, sem expertise alguma, sem cartão de visitas, sem recomendações, o Vasco vendeu aí, né? Isso a gente vem reiteradamente falando, a gente está careca de saber. Mas se o Vasco conseguir reaver as ações, será uma boa? Acho que sim. Só que tem um pequeno problema. Esses 120 milhões que vão entrar agora aí, o Vasco usaria para até o final do ano quitar suas dívidas. Pagar jogadores, pagar empréstimos, para inclusive não sofrer o transfer ban. Pagar, manutenir o CT, manutenir o estádio. Então é importante pensar nisso. Se o dinheiro não entrar, teria que entrar uma outra empresa rapidamente para que pudesse investir, para a gente chegar até dezembro, virar janeiro, podendo fazer novas inscrições de jogadores sem sofrer transfer ban. Isso seria uma boa. Mas, em contrapartida, até lá, como resolver? O Vasco vai poder ficar sem dinheiro? Outubro, novembro, dezembro? Esse é o problema, né? Bom, a escalação do Vasco deve ser a mesma, né? Jardim, Pumita, Maicon, Léo, Piton, já até falei no começo do vídeo, né? Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho. Aí na frente, um 4-3-3, Verrete, Peck e Marlon, ou 4-4-2 com o Marlon no meio. Acho que será esse o time que a gente vai sair jogando contra o São Paulo. Jogamos bem contra o Santos. Foi uma vitória injusta, mas não existe justiça no futebol. Já falei isso aqui. Santos foi competente, armou lá um esquema para deixar os jogadores do Vasco desestabilizados com o Soteldo, e deu no que deu 4-1 Santos, merecimento para os caras. Merecimento não, resultado para os caras, né? O Vasco vai jogar ainda contra 5 equipes diretamente ligadas na busca do rebaixamento. Então se ganha as 5 vezes 3, 15, ganha mais uma, 18, 18 com 26, 44, foge do rebaixamento. Então de 13 jogos, se ganha 6, está fora da briga, está fora da segunda divisão ano que vem. E aí juntar os caquinhos, né? Tentar ano que vem buscar alguma coisa aí. Disputar Sul-Americana, Libertadores, e parar de ficar secando o Fluminense, secando o Flamengo, e ao invés de tentar ganhar os títulos, né? Temos que parar de ser assim. Bom, o São Paulo não venceu esse ano ainda, fora de casa, nos jogos como visitante. Vasco não vai poder dar esse mole. Inclusive, o Vasco não vai poder nem empatar. Tem que ganhar o São Paulo, como eu falei, esse um jogo, mais 5 na luta direta contra o rebaixamento, 6, e aí foge do rebaixamento de uma vez por todas. Então esse é o caminho. Todo mundo lá, depois de amanhã, sábado, em São Januário, lá fora, naquela atmosfera lá de ajuda ao Vasco, consumindo lá, ajudando o pessoal da Barreira, porque a gente sempre precisa, como um clube pobre que ajuda dos próprios vascaínos. Vascaíno ajuda vascaíno. Fiquem com Deus, Vasco e Análise, e até o próximo vídeo.